Bem-vindo ao Encontro Acástico. Se você sente que a Bíblia, a mídia e a história não revela tudo, se dentro de você existe aquela pergunta insistente, quem sou eu de verdade? Qual é o meu propósito? Então você chegou ao lugar certo. Esse canal não é podcast, não é entretenimento. Aqui você encontra um mapa de despertar, um espaço para compreender quem são os outros seres, quais são as outras dimensões e como atravessar esse mundo para enxergar o que existe por trás da cortina. Quero deixar algo claro, eu não sou mentora, não sou profeta, não sou terapeuta. Eu sou professora e aluna, neste tempo infinito que compartilhamos aqui. Cada palavra, cada imagem, cada mensagem que você recebe são códigos que reativam memórias adormecidas, informações de outras vidas e o seu verdadeiro despertar. Então respire fundo, aperte os cintos, porque o despertar começa agora. Você está pronto? 10º reino Nimarati, o céu das criações próprias, muito parecido com o mundo das ideias de Platão. Você ouviu falar sobre a ideia de Platão no mundo perfeito? Se você não conhece ainda, depois já escreve aí no seu bloquinho de notas para você dar uma pesquisada sobre esse assunto, que é bem interessante. Vamos lá. Aqui está o nosso mapa mental sobre todas as dimensões que Siddhartha Gautama descodificou, os reinos de existências. A gente está no 10º vídeo. Se você não viu os vídeos anteriores ainda, eu indico fortemente que você vai lá e comece desde o Inferno Niraya até chegar aqui e continue com os próximos vídeos, porque vai ter aqui no canal explicando sobre todas as dimensões. E tá muito legal porque tem perguntas como quais são os seres que lá habitam, como que faz pra gente, meros humanos, a chegar nesse nível, nessa dimensão, qual é a forma, qual é a música, curiosidades magníficas que vocês não ouviram em nenhum lugar ainda, tá bom? Então aqui para vocês darem uma olhada em qual linha do tempo vocês estão, é bem bacana essa linha do tempo para a gente ter noção dos níveis que a gente tem que percorrer, lembrando que essa faixa colorida que eu coloquei é o mundo dos desejos, onde ainda existe ego. A partir da 12ª dimensão, a gente já sai do ego, aí a gente começa a se conectar com o todo, sabendo que nós, cada alma, cada ser, é um ser mais evoluído e iluminado no nosso interior. Mas para isso a gente tem que alcançar a chamada iluminação, o Nirvana, para a gente conseguir ultrapassar desse reino de existência e parar de ficar voltando e reencarnando como outros seres. Sair da famosa roda do Sansara, que é essa reencarnação até o espírito ou o ser, como você quer chamar, tenha evoluído o suficiente para sair dessa dimensão, tá? Então vamos lá para a 10ª dimensão, é muito interessante. E uma coisa também, se você é um iniciante desperto dos estudos, eu indico que você vá lá, veja esses 4 primeiros vídeos aqui do canal. Como que foi formado os Elohims, os engenheiros cósmicos, é muito importante esse vídeo, sobre os Anunnakis, a modificação do DNA, de onde viemos, para onde vamos, e os alienígenas estão entre nós, seres iluminados e biológicos também, que existe aqui atualmente convivendo conosco. Não só na Terra, mas entre as dimensões céu e espaço, tá? Então, se você é um iniciante desperto aqui nos estudos, veja os próximos vídeos e depois volte e estude sobre as 31 dimensões e reinos de existência que Siddhartha Gautama descodificou para ajudar você e eu na nossa iluminação e nosso processo de estudos. Vamos lá então! Você sabia que existe um céu onde os seres podem criar seus próprios mundos, palácios e prazeres apenas com a mente? Esses lugares é chamado Nimarati, o céu das criações próprias. Mas será que toda a liberdade é realmente felicidade ou apenas mais uma ilusão do Sansara? Continue comigo nesse vídeo e descubra. O que exatamente Nimarati se localiza dentro do Kamaduto e como ele se diferencia das outras dimensões? Ele é o 5º céu do Kamaduto, acima de Tusita, que é o reino dos Bodhisattvas em preparação, abaixo de Paranimita, aonde os devas desfrutam das criações dos outros. Diferença: Tusita vibra na compaixão e na esperança. Nimarati vibra na força da mente criadora. Paranimita mostra a sutileza dos usufrutos sem criar.
O que significa o céu das criações próprias? Os devas realmente podem criar seus prazeres e mundos apenas com a mente? Sim, significa criação própria. Os devas têm a habilidade de manifestar mentalmente seus palácios, jardins e ornamentos, até companhias. Tudo surge pelo esforço do pensamento. Eu achei bem interessante. Você já viu aquela série Sendo-me? Onde ele cria o seu próprio reino e ele cria até os seus súditos, né? O que significa céu das criações próprias? Os devas realmente podem criar seus prazeres e mundos apenas com a mente? Como é descrito o espaço físico? Há palácios, jardins, cidades criadas por pensamento ou é tudo mais abstrato? Há menções de palácios e jardins celestiais, mas a diferença de Tusita é que cada deva cria seu próprio ambiente. Então não é uma cidade única, mas multiplicidades de mundos mentais que coexistem. Qual a energia predominante nesse céu? Criatividade, desejo refinado ou liberdade mental? A energia central é criatividade livre unida a desejo refinado. Não é pura compaixão como Tusita, mas a liberdade de moldar a realidade com a mente. Existe um palácio central ou cada deva vive em um mundo que ele mesmo cria? Cada deva cria sua própria morada. Não há um centro único, como no caso de palácio de Maitreya em Tusita. Quem é o regente desse céu e qual é a função do equilíbrio do Sansara? Os textos mencionam que Rei Deva, mas menos predominante que Saka ou Maitreya. A função é administrar o equilíbrio entre os devas criadores, mas ele não tem um papel cósmico de guia espiritual. É como tipo uma engenharia de criar mundos, né? Porque em outros estudos falam que acima, em outras dimensões mais evoluídas, existem os Elohims, que são seres criadores, engenheiros criadores de universos. E como eu até comentei em um outro vídeo, por que existem essas outras dimensões que tem prazer, que tem criação, que tem magia, que tem força, que tem diferença? Porque é um test drive de como você estar se iluminando. Porque até nesses reinos, a morte, a reencarnação, eles ficam num tempo limitado nessas vidas, nesses corpos, com esses poderes, com essa alegria. E quando você consegue atingir a iluminação, o nirvana, você consegue aumentar o seu campo áurico numa forma que você consegue andar pelas dimensões, você pode experienciar tudo isso na hora que você quiser, até um poder ilimitado. Mas para isso tem que vibrar em compaixão e amor. Como os devas comuns vivem no céu em comparação ao Bodhisattva que escolhe nascer ali? Devas comuns brincam com suas criações, vivem em mundos mentais belos, mas transitórios. Bodhisattvas usam esse poder criativo para benefício espiritual, mantendo consciência da impermanência. Quais karmas levam o ser a renascer? Nimarati, generosidade, mérito ou cultivo da mente criativa. Renascer ali quem acumulou grandes méritos de generosidade e moralidade, desejo refinado de criação mental. Em alguns comentários, habitantes de visualizações e concentrações meditativas fortalecem esse renascimento. É necessário apenas mérito ou também a prática de meditação e concentração para nascer lá? O mérito moral pode ser suficiente para devas comuns, mas práticas de visualização, criatividade mental e meditação aumentam a chance de renascer ali. Qual é a duração de uma vida de Namarati em comparação a Tusita e céus superiores? Em Nimanarati, a vida dura 8.000 anos celestes, e cada dia equivale a 1.600 anos humanos. É mais longo que Tusita, 4.000 anos celestes, mas menor que Paranimita. O que acontece quando os devas exaurem seus méritos? Eles descem a reinos inferiores ou podem se ascender? Quando os méritos acabam, eles podem cair de volta a reinos humanos ou até inferiores se não tiver cultivado sabedoria, ascender caso tenha acumulado méritos adicionais em vida celestial. Como é a aparência dos devas do céu em forma humana de luz, criação ilimitada de acordo com seus desejos?
Eles têm formas radiantes, semelhantes aos humanos, mas pode transformar sua aparência à vontade, de acordo com os desejos criativos. O ambiente é mais parecido com a terra, lagos, jardins, flores ou com mundos mentais totalmente novos e abstratos. É uma mistura. Alguns criam lagos, jardins semelhantes à terra, mas outros manifestam mundos puramente abstratos, coloridos, mentais, além da nossa imaginação. Gente, que lugar mágico! Ainda está no nosso reino, o reino dos desejos. Uma vontade é de ir para lá e olhar tudo que os seres, os devas criam. Quais sons, cores e sensações predominam? Existe música mental? Cores que mudam de acordo com a mente? Música mental espontânea surge dos próprios desejos. Cores mudam ao sabor da mente criadora. Sensação são de liberdade, prazer refinado e experimentação criativa. Qual o papel cósmico desse céu? Apenas prazer refinado ou também aprendizado sobre a impermanência dos desejos? É um lugar de prazer refinado, mas também ensina indiretamente a lição da impermanência da criação mentais. Mas o poder de criar não livra do ciclo do samsara. Como se relaciona com outros céus? Em Nimarati, o ser cria. Em Paranimita, outros desfrutam daquilo que você criou. São complementares, o reino da força criadora, outro da apropriação do prazer. A missão e Sutta que devas de Nimarati interagindo com Budas ou monge. A missão esparsas documentários, mas não tão frequentes quanto devas de Tavasintes ou Tusita. Eles aparecem mais em descrições doutrinárias do que narrativas de diálogo. Qual é a principal lição espiritual que esse céu transmite aos humanos? A lição é, mesmo com poderes criativos e prazer mais refinados, são impermanentes. A verdadeira liberdade não está em criar mundos, mas em transcender o samsara. É possível se conectar espiritualmente com Nimarati por meio de visualização ou prática devocional? Sim, meditação de visualização criativa e contemplação sobre a impermanência da forma mental pode criar sintonia com esse céu. Qual arquétipo urbano mais reflete a energia desse céu? O criador, o artista ou o inventor ou o mago? O arquétipo é o criador-mago, o artista que molda mundos internos, o inventor que dá forma ao invisível, o mago que cria a realidade com a mente. Nimarati, o reino da mente criadora. É belo e livre, mas também uma lembrança que até as mais perfeitas criações mentais estão presas na impermanência. E aí, você gostou desse céu? O céu da pura criatividade. Se você quer uma meditação para você se conectar, escreva aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo especialmente para isso ou publicar essa meditação lá no meu blog. Não se esqueça de se inscrever, curtir e mandar para aquele seu amigo que também está precisando despertar como você. Tchau, tchau. Te espero na próxima dimensão, hein?